último exercício que nós resolvemos na última aula, eu disse a vocês que a gente resolveria essas questões que ficaram faltando, né? Mas também nós temos os resolvo em casa, né? Aqueles que eu passei os complementares. E aí, vocês podem ficar à vontade para pedir questões desse material da aula passada e dos complementares, tá bom? Então, de início, desculpa aí que eu não dei nem boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Já fui falando. Então, espero que vocês tenham estudado aí as progressões aritméticas e geométricas. Como eu falei nas primeiras aulas, são 2 questões por prova, né? Das 30, você tem 2 de sequências, tá bom? A camisa é linda, poxa. Então, são duas questões de sequências, né? Às vezes, uma de sequência sem PA nem PG e uma de PA ou PG. Às vezes são 2 de PA, às vezes são 2 de PG, e aí por aí vai. Varia muito de ano para ano. Então, a média é 2 questões por prova, né? E aí, vocês têm aquelas questões, acho que foram 15 questões ou 20 questões, não estou lembrado, que eu coloquei lá na lista complementar, e mais essas aqui. Então, se vocês não se manifestarem, a gente vai aqui na sequência das que ficaram faltando. Eu só queria me certificar de quais questões eu já resolvi, se foram a 1 e a 2, ou 1, 2 e 3, eu não estou lembrado. Vocês podem me ajudar nisso aí? Porque o rascunho, 1 e 2, né? 1 e 2, porque o rascunho ficou... eu procurei aqui e não encontrei mais, mas depois eu faço o rascunho de todas as questões aqui e mando para vocês, porque essa é a última aula de PA e PG. É a última em que eu falo de PA e PG. Próxima aula a gente já fala de trigonometria. Já inicia a trigonometria no triângulo retângulo e tal. E quando concluir trigonometria, a gente vai para a geometria espacial, tá bom? Bem, como o Wagner falou aqui para vocês no início, eu reforço para quem não estava aqui quando o Wagner falou, nós teremos o primeiro simulado no dia 31, né? Nós já começamos a montar esses simulados, os professores já estão entregando as questões, e em breve a gente vai estar com o simulado todo prontinho, só esperando a data certa, né? Antes disso, agora, no dia 27, sábado, vocês terão plantão pela manhã e à tarde, professor Josemar e Paulo André, né? Inclusive, Paulo André abriu um canal no YouTube aí, para resolver questões também. Então, prestigiam o trabalho do professor Paulo André quando vocês puderem. E é isso aí. Bola para frente, então. Vamos começar? Vamos começar a resolver as questõezinhas. Se vocês, repito, quiserem alguma questão em especial, vocês digam aí no chat. Se eu passar batido, o monitor pode também me ajudar, né, e dizer quais são que vocês estão pedindo. E vamos começar aqui, tá bom? Então, Mestre, pronto. Oba. acho que usou a tua mão. Posso habilitar o microfone? Sim? Boa noite, professor. Ele pode. Boa noite, querido. O senhor já chegou a corrigir alguma questão da lista complementar da aula 1 e 2? Tá? 1 e 2, não. Porque na lista complementar da aula 1 e 2, a gente deu um tempo, assim, foi bastante tempo entre uma aula e outra. E eu disse, pessoal, postem as dúvidas no chat do Telegram, postem as dúvidas lá no fórum, no grupo, porque na próxima aula a gente vai falar de PG. Né? Tirem as dúvidas nos plantões, porque, infelizmente, a gente tem uma quantidade de aulas programada e fica muito complicado resolver todas as questões. É por isso que eu faço questão de colocar o gabarito para vocês tentarem e não conseguindo comentar lá no grupo. Aliás, eu estou achando o grupo este ano um pouco mais, assim, devagar, mais lento do que nos anos anteriores. A galera está precisando participar mais, postar mais dúvidas, resolver mais questões, tá certo? Eu acho que está no Zoom aqui, tá não, pessoal? Acho que quem tem que dar Zoom aí são vocês, viu? Eu acho que aqui tá no Zoom, tá bom? Ou tá ruim para todo mundo, tá pequenininho para todo mundo? Deixa eu ver aqui. Que é o máximo que eu consigo, certo? Professor, se der tempo, né, eu fiz toda a lista lá, e a única questão que eu fiquei com dúvida foi a questão número 4. Se tiver um tempinho e puder depois, Tá, se eu não... Como eu te disse, para eu não ter que voltar lá
para encontrar a lista 1 e 2 aqui, porque não está nem salvo aqui nesse tablet, está no anterior. Eu acho que não está, né? Depois eu dou uma olhadinha aqui. Eu só me preocupei na lista complementar e nessa lista aqui, em colocar aqui no tablet que é novo. Aí, se eu não conseguir fazer isso hoje, eu posto lá no grupo, certo? Qual é a questão mesmo que você quer? Deixa eu colocar aqui no finalzinho para eu não esquecer. Vou Questão escrever aqui. Questão qual? A questão 4. 4 da lista complementar de PA, né? Isso. Pronto. Eu não vou esquecer. Obrigado, Se eu não professor. conseguir encontrar hoje, eu resolvo e posto lá no grupo. Tá bom? Vamos embora, então. Então, vamos para a questão 3, que ficou faltando. Tem umas questõezinhas aqui do ENA. Eu espero que vocês tenham resolvido todas. Vamos conferir. E, às vezes, a gente resolve por um método e o professor resolve de outro método mais rápido, né? Talvez até mais lento do que o seu. Mas vamos lá. Considere uma progressão geométrica cujo primeiro termo é igual a 4. Então, eu tenho uma PG em que o primeiro termo vale 4. E razão igual a 5. A razão da PG a gente representa por Q igual a 5. Pede-se o menor valor de n para o qual a soma dos n primeiros termos, dos primeiros n termos da progressão, é maior que 2.600. Então, ele pede o menor valor de n, certo? Eu quero o menor n, tal que a soma dos n primeiros termos é maior que 2.600. Tá bom? Então, é uma típica questão de aplicação da fórmula, certo? Eu vou para a fórmula da soma dos n termos. Ó, tem duas formulazinhas que a gente já trabalhou, vou colocar bem aqui, ó. A soma dos n termos da PG, dos n primeiros termos da PG. Ela pode ser A índice n vezes Q menos A índice 1 sobre Q menos 1. Mas também pode ser, que é a mais popular, A1 Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, lembrando que nesse caso eu tenho que sempre ter razão diferente de 1, senão essas fórmulas não fazem sentido, porque o 1 zera os denominadores dessas fórmulas aí, tá bom? Então, como eu tenho o primeiro termo e a razão, eu vou usar a segunda, da direita. Eu vou usar essa aqui, ó, Sn é A índice 1, Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Eu quero que essa soma seja maior do que 2.600, então eu vou 4, que é o A índice 1, vezes a razão, que é 5 elevado a n, que é o que eu quero o menor n, menos 1 sobre 5 menos 1, tá certo? Isso tem que ser maior do que 2.600. Ora, 4 eu vou cancelar aqui com 5 menos 1, não é assim? Esse cancelar aí, essa operação não existe, né, pessoal? A gente está dividindo um pelo outro e dá 1. E 1 vezes 5 elevado a n menos 1 é 5 elevado a n menos 1. Isso tem que ser maior do que 2.600. Então, eu tenho que ter 5 elevado a n maior do que 2.601, porque eu passo 1 para o outro lado. Agora, eu tenho uma inequação exponencial, né? Acontece que é uma inequação exponencial em que eu não tenho como colocar 2.600, pessoal, na base 5. Então, a única forma de eu resolver isso é investigando as potências de 5, né? Então, eu sei que 5 ao quadrado é 25, 5 ao cubo é 125, 5 à quarta dá 625, tá bom? 5 à quinta dá 5 vezes isso. Eu já sei que vai passar de 2.600, porque 5 vezes 600 dá 3.000, né? Então, 5 vezes 625 dá 3.125. Então, o menor n que torna essa potência aqui, 5 elevado a n, maior do que 2.600 é 5, ok? Porque a partir do 5 eu vou ter 5 à sexta, que vou multiplicar 3.125 por 5, vai dar 15.625. E por aí vai. Então, só vai aumentando quando eu multiplico por 5. Então, o menor n é igual a 5, que é o expoente que eu substituo aqui, que transforma o resultado dessa potência maior do que 2.600, mais precisamente 3.125. Então, questão 5. Esse material, ele está lá no AVA, né, na minha pasta. Beleza, pessoal? Está lá no AVA, na minha pasta. Show de bola? Bom, então,
Vamos para a próxima. Alguém, eu acho que não tem dúvida, não. Essa questão foi muito tranquila, né, pessoal? Pura aplicação da fórmula, tá certo? E eu acho que ninguém tem dificuldade nessa questão, não. Vamos à questão 4. Essa questão 4, ela é interessantíssima, porque existem três maneiras, pelo menos três maneiras, de você resolver essa questão 4. Existe você usando álgebra, você pode resolver essa questão também usando aquele macetezinho da parte periódica, menos parte não periódica e tal. E existe a resolução por PG, certo? Então, são pelo menos três maneiras de você resolver isso, tá bom? Se vocês quiserem, eu mostro as três maneiras aqui, mas eu acho que o foco, como o foco aqui é PG, a gente pode já ir aplicando progressão geométrica, ó, porque esse x aqui, melhor dizendo, tem x nenhum aí na questão. 0,711 reticências, normalmente a gente representa por 0,71 com a barrinha no 1, para indicar que esse 1 ele está se repetindo infinitamente. A barra fica sobre um número. Se fossem dois algarismos, ficariam sobre dois algarismos se repetindo infinitamente. Bom, eu posso representar 0,7111 reticências como sendo 0,7 somado com 0,01, somado com 0,001, com 0,0001 e assim por diante. Porque quando eu fizer essa soma, eu vou ter 0,711 reticências. Não é assim? Então, eu posso escrever essa expressão como sendo isso aqui nada mais é do que 0,7 mais 0,01. Observe que basta eu olhar para a parte decimal desse número e observar que no lugar do 7 eu vou colocar um zero. Ó. Então vai ter o zero antes do primeiro 1. Depois eu vou ter 0,0001, porque eu estou aqui no terceiro agora. Ó. Então antes dele, perdão, não estou no terceiro agora, eu estou no quarto, né? Ó. Antes dele, eu tive um zero, outro zero para chegar no 1. Tá bom? Só que eu pulei 1, não foi? Então eu tenho 0,01. Aí eu pulei o 0,001, 0,001, mais 0,0001 e assim sucessivamente. Tá bom? Bem, observe que daqui para a direita eu tenho uma PG, tá certo? Então eu tenho aqui 0,7 eu vou logo transformar na fração 7 décimos. Eu também posso deixar esse 0,7 de stand-by e trabalhar com ele só no final. Então, eu vou me prender à minha progressão geométrica, porque isso é uma progressão geométrica. Ó. Isso aqui nada mais é do que 1/100º mais 1/1000º mais 1 sobre 10.000 e assim sucessivamente. Então, nós temos uma progressão geométrica em que a razão está entre 0 e 1, tá certo? E aí é aquela velha situação que eu falei para vocês na aula passada, de uma série convergente, uma sequência convergente. Porque o último termo está tendendo a zero e eu quero somar todos eles. E aí, para essa soma, eu vou aplicar a formulazinha Sn é igual a A índice 1 sobre 1 menos Q, que é o que o pessoal chama equivocadamente de soma dos termos da PG infinita. E eu disse a vocês que não é interessante vocês chamarem de PG infinita para não confundir os alunos, né? Chame limite da soma dos termos da PG, tá certo? Então, essa soma aqui o A índice 1 é 1/100º, e a razão é 1/10, porque você multiplica por 1/10 para encontrar o próximo termo. Se você dividir qualquer termo pelo anterior, você vai encontrar 1/10. Eu acho que não preciso nem fazer essa conta, não, né? Mas se você quiser, eu vou fazer bem aqui assim. Ó. A razão é qualquer termo dividido pelo termo anterior. E aí você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai encontrar a razão aí 1/10. Aqui vai dar 10 embaixo, então a razão é 1/10. Só que não precisava muita percepção, né? Muita expertise para você perceber que cada termo aqui é o anterior multiplicado por 1/10, né? Que todo mundo dá aula de matemática, eu acho que isso aí é muito fácil de você perceber. Então a razão aqui é 1 menos 1/10. Então você tem que essa soma aí, ela vai dar. Eu vou apagar isso aqui do lado direito para me ajudar.
Então, essa soma vai dar 1/100, e aqui dá 9/10, porque eu vou fazer 10 menos 1, 9 é o numerador, não é isso? Essa continha aí é rápida para todo mundo, né? Esse denominador aí. Então, você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? E aí você vai ter aí, ó, simplificando, aqui vai dar 10 embaixo, dá 1/90. Então, você tem 1 em cima e tem 9 vezes 10, 90. Então, essa minha soma, na verdade, ela vai ser 0,7, que eu vou lá logo colocar aqui em forma de decimal 7 décimos, somado com 1/90. Como o 90 ele é múltiplo de 10, ele já é o mínimo múltiplo comum, né, pessoal? Então, 90 dividido por 10 dá 9 vezes 7 dá 63. 90 dividido por 90 dá 1 vezes 1, 1. Então, eu vou ter 64/90. E aí, isso é uma fração geratriz. Mas lembre aqui que ele está pedindo a fração geratriz irredutível. Tá bom? Fração geratriz é a fração que gera a dízima. Se você pegar sua calculadora aí e dividir 64 por 90, você vai obter exatamente essa dízima periódica. Pode testar. E aí, nesse caso, ele quer a irredutível. Você observa que ambos os termos dessa fração são números pares, então dá para você simplificar, pelo menos por 2, né? Quando você simplifica por 2, você obtém 32/45. 32 é uma potência de 2, né? 2/5. 45 não tem potência de 2, porque ele é ímpar, então essa fração é irredutível, acabou aqui. Logo, ele está dizendo assim, ó, se A sobre B é a fração irredutível, então A sobre B nada mais é do que 32/45. E ele pede B menos A. Então, B menos A é 45 menos 32, que dá 13. Tá certo? Então, a alternativa correta é letra B. Bom, tem um macetezinho aqui que é sempre assim. Quando você tem uma dízima periódica composta, que isso aqui é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque após a vírgula, a repetição já não inicia, certo? Tem que ter muita atenção para não vacilar aí na fração irredutível. Né? Bem porque quando você faz 90 menos 64, você tem alternativa para marcar, tá certo? O final é o seguinte, ó. Ele diz assim, se A sobre B é a fração geratriz irredutível, aquela que você não consegue mais reduzir, não consegue mais simplificar, tá certo? A sobre B é essa que você não consegue mais simplificar. E a fração que você não consegue mais reduzir, mais simplificar, é 32/45. Porque se essa dá para você reduzir. E essa, quando você subtrai, você encontra a alternativa E, né? Que eu fiz aí de propósito. Tá bom? E aí o que acontece? Quando você subtrai essa fração, né? Porque ele pede o quê? Ele pede B menos A. Ó. O que é que ele pede no final? Então o valor de B menos A quanto é? B menos A é o denominador menos o numerador. Então vai dar 45 menos 32, que dá 13. Tá bom? Bom, agora você tem um outro macete que era o seguinte, ó. Se você tem, vou dar só esse método aqui, porque o método algébrico dá um pouco mais de trabalho. Então, outra hora a gente pode até falar sobre isso, mas agora tem uma situação que é o seguinte: quando você tem 0,71, por exemplo, você faz assim, ó. Você no numerador você vai tirar a vírgula e a barra. Quando você tira a vírgula e a barra, você forma o número 71. Aí você subtrai da parte que não repete. Tudo que não repete vai formar que número? Excetuando-se a vírgula, vai formar o número 07. Tá bom? Tirou a vírgula, 0,71. Eu vou colocar o 0 aí. Porque podia ter um número inteiro aqui, 2, por exemplo. Tirou a vírgula, 0,71. Menos a parte que não repete, que formou o número 07. E isso, quando a dízima é composta, para cada número que repete, no caso o 1, você representa um 0. E para cada número que não se repete à direita da vírgula, você coloca. Vou repetir o que eu ia dizer, que eu falei errado. Para cada número que repete à direita da vírgula, você representa por um 9. E para cada número que não repete à direita da vírgula, um 0 à direita do 9. Então, isso aqui dá 64/90.
ou ainda 32 por 45. Se você memoriza esse macetezinho aí, você resolve mais rapidamente. Mas eu quis fazer por PG. A ideia era resolver por progressão geométrica. Né? Se eu tivesse 3,2454545 reticências, isso é 3,245 com a barra no 4 e 5. Isso aqui seria 3.245 menos tudo que vem antes da parte que repete forma o número 32. Para cada algarismo que repete, você coloca um 9, que são 2, 4, 5. Para cada um que não repete, um 0 à direita dos 9, que no caso aqui, eu só conto o que acontece à direita da vírgula. 2 9 e um 0. Tá bom? Então você teria aí 3.213 por 990. Não seria irredutível, mas você iria simplificar aí para encontrar. Beleza? Então, isso aqui é um macetezinho que você utiliza muito, né, para poder resolver dízima periódica. Existe a expressão algébrica, que é o bizu, óbvio, né? Vou até colocar aqui que é o bizu. Ou o macete, a depender do estado, né? E aí você, óbvio que você, para você treinar esse bizu aí, o que é que você faz? Você inventa um monte de dízima numa folha aí, invente não é tão difícil quando você prestou atenção no que eu disse aqui, vai voltar para a gravação, aí você presta atenção e inventa algumas dívidas não, perdão, algumas dízimas, Deus me livre de dívida. Você inventa algumas dízimas e escreve numa folha que vai fazendo várias situações, né? E vai conferindo com a calculadora para ver se o resultado é aquilo mesmo. Beleza? Óbvio que pela PG você está provando que o porquê das coisas, né? Aí é só um macete para você resolver mais rapidamente. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão. Espero que todo mundo tenha entendido, pelo menos por PG, né? Muito consignada, galera aí. Vamos embora. Outra questão do ENA. Ó. Em uma cidade de 80 mil habitantes, né, surgiu um vírus contagioso chamado D3. Ao final da semana de sua descoberta, existia apenas uma pessoa infectada por esse vírus. Ao final da segunda semana, eu acho que eu posso ter engolido aqui, primeira semana aqui, na hora de digitar, mas eu acho que não. Se não tiver também, não vai ficar errado, não. Né? Ao final da semana da sua descoberta. É a primeira semana. Então, eu vou fazer assim, ó. O A índice 1, que vai dar uma sequência, ao final da primeira semana, existia apenas uma pessoa infectada. Então, eu vou colocar o A índice 1 como sendo o final da primeira semana. Uma pessoa infectada. Ao final da segunda semana, então, isso te remete à ordem 2, A índice 2, existiam 3 pessoas infectadas. Ao final da terceira semana, o número de infectados era 9. Ao final da quarta semana, subiu para 27. Assumindo que não houve medida de controle e que o número de pessoas infectadas pelo vírus D3 ao final de cada semana continua crescendo em progressão geométrica, observe que isso aqui está virando um PG, em que o primeiro termo é 1 e a razão é qualquer termo dividido pelo anterior, que dá 3. Não é isso, pessoal? Assumindo que não houve medida de controle e que o número de pessoas infectadas pelo vírus D3 ao final de cada semana continua crescendo em progressão geométrica, enquanto não alcance a população total, ao final de que semana, desde a descoberta do vírus, será ultrapassada a marca de 10% da população. Então, é uma questão, de novo, observe que essa é uma questão do Profimate, idêntica àquela lá, ó, aquela primeira que a gente resolveu, que foi a terceira aqui da lista, mas contextualizada. Ela só está contextualizada. É uma PG em que ele dá um termo, dá razão, ele pede o menor n para que a soma ultrapasse 2.600. Então, observe, ó, ele quer, ó, que aqui está crescendo em PG, não é? Olha aqui, ó. Final de cada semana continua crescendo em progressão geométrica enquanto não alcança a população. Ao final de que semana, desde a descoberta do vírus, será ultrapassada a marca de 10%. Ele quer, ó, que aqui é cumulativo, né? Tem 27 pessoas infectadas. Eu quero que o A índice N, eu quero para que N, quanto vale esse N, porque a semana corresponde ao índice.
primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, enésima semana. Qual o valor de N para que essa quantidade de gente infectada ultrapasse 10% da população? Qual é a população, pessoal? 80 mil habitantes. Então, 10% de 80 mil. Quando isso vai ultrapassar? Lá era a soma, né? Aqui é o enésimo termo. Cuidado, porque você pode tentar jogar na soma aí e encontrar uma outra alternativa. Eu não sei nem qual a alternativa aí. Eu só sei que aqui não é a soma, porque a quantidade de infectados não é a soma dos infectados das semanas anteriores, porque você observa que vai crescendo, ó, assumindo que não houve medidas de controle, que o número de pessoas infectadas ao final de cada semana continua crescendo. Então, deixa eu ver aqui de novo. Ó. Vamos só tirar a dúvida aí se é o valor, o enésimo termo, ou se é a soma. Então, diz assim, ó, em uma cidade, Parará, Parará, ele diz, ao final da semana da descoberta existia uma pessoa infectada. Ao final da segunda semana, já existiam 3 pessoas infectadas. Então, quer dizer que é o cumulativo. Já tem 3 pessoas infectadas. Ao final da terceira semana, o número de infectados eram 9 pessoas. Se não fosse o cumulativo, ele diria assim, ao final da terceira semana foram infectadas mais 9, mais 27. Eu teria que somar toda a quantidade. Então, tem que estar muito atento para isso aí, para você não perder uma questão bobamente. Então, realmente é o índice N. Só que o índice N da PG, ele é A índice 1 vezes a razão elevado a N-1. Você tem que ter isso em mente. Tá ok? Então, você vai ter assim, ó, A índice 1 vezes a razão elevado a N-1 é maior que 10 centésimos. Acho que 10% é uma porcentagem tão simples de se calcular. 10%, pessoal, é você andar uma casa para a esquerda em qualquer número, né? Todo mundo sabe disso. Então, 10% de 32, 33,2. 10% de 320, 32. Você andar uma casinha para a esquerda e você acaba. Então, você tem que 10% de 80 mil, eu não vou mais perder tempo fazendo isso. 10% de 80 mil é 8 mil. Então, você tem que o primeiro termo é 1, a razão é 3 elevado a n-1, é maior do que 8 mil. Tá certo? Então, 3 elevado a n-1, opa, 1 vezes isso é isso mesmo, é maior do que 8 mil. Essa aí é a expressão. E aí você vai, de novo, testar as potências de 3, certo? Então, de novo, se 3 à quarta é 81, todo mundo sabe disso. 3 à quinta é você multiplicar isso por 3, que dá 243. 3 à sexta é multiplicar isso por 3, que dá 729. 3 à sétima é você multiplicar isso por 3, dá 2.187. É isso? 29, 27, vai 2, 2, é isso mesmo. E 3 à oitava, já multiplica isso aí por 3, dá 97 a 2, 3 6, 2, 8. Tá, isso mesmo. 3 à oitava dá 3 vezes 7, 21 a 2, 65, 61, não é isso? É isso mesmo. 3 vezes 7, 21 a 2, 18 com 24 com 2, 26 vai 2, 3 vezes 1, 3, 2, 5, 3 vezes 2, 6. E aí agora, 3 à nona, a nona, você vai multiplicar isso por 3. Isso aqui vai passar de 8 mil já, né? 3 à nona é maior do que 6 mil, do que 8 mil, com certeza. Tá bom? E aí, o que acontece? O N-1, cuidado também, que você pode ir lá e marcar a nona semana, ó. Ainda tem essa casca de banana, né? Por quê? Porque o N-1 tem que ser 9, ó. Certo? Porque 3 à nona vai dar 3 vezes isso aqui, vai dar 18, 19 mil e ela vai pancada. Então passa de 8 mil. Até aqui ainda é menor do que 8 mil. Então eu tenho que N-1 tem que ser 9, e aí o meu N tem que ser 10. Por isso que isso aí a alternativa é. Tá certo? Então, se não estiver atento, você vai errar essa questão. Ela é fácil? É fácil. Tá bom? O colega está perguntando o denominador da fórmula. Eu só não fiz a conta aqui, deu 19.683. Eu só não fiz a conta porque quando você multiplica 3 por 6 mil, já passa de 18 mil, né? 3 por 6.500 já passa de 18 mil. E aí eu quero que esse número passe de 8 mil. Então, 6.500 não passa, mas se eu multiplicar isso por 3, tá bom. Então, muita atenção para você não vacilar. Muita atenção mesmo. Né? Primeiro, atenção para você não pensar que é a soma dos termos que ele está pedindo. Ele não está falando que você vai somando com a quantidade anterior, não. Ele está
dizendo que ao final da semana você tem tantos infectados, da segunda tem tantos infectados. Então, ele está dando um montante de infectados ao final da semana. Tá bom? Podemos ir para a próxima? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação? Eu acho que é simples, é tranquila, né? Outra questão do ENA, ó. Essa também é muito Mestre, simples. Oba, mestre, tem um professor com a mão levantada. tranquilo, pode perguntar. Ele abaixou a mão. Pode continuar a aula, desculpa. Achou a mão? Baixou. Então vamos embora. Ó, a soma dos 7 primeiros termos da PG, então ele está dizendo que ele quer isso, né? Eu pensei que tinha um enunciado grande. Ó. A soma dos 7 primeiros termos da PG. Isso aí, pessoal, é uma aplicação direta da fórmula. Né? Tá ok? Fabiano, muita gente pensa E vai ter alternativa, não tem nem dúvida se você aplicar a fórmula da soma. Então vamos lá. A soma dos 7 primeiros termos da PG, dessa PG aqui, vale quanto? Então eu quero a soma dos 7 primeiros termos. Como eu sei que SN de novo, é para você usar essa fórmula aqui, ó. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. É só conta de padaria, fazer conta aqui. Então, S7, o A índice 1 é 2 terços. A razão aqui, pessoal, ó, é qualquer termo dividido pelo anterior. Se você dividir 3 meios por menos 1, dá menos 3 meios. Isso vai dar um PG alternante. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou abrir colchete, porque eu tenho que ter a razão elevada a N. Então, vai ser a razão elevada a N, só que o N aqui, no caso, é quanto? 7. Eu quero somar os 7 primeiros termos. Isso aqui é a soma dos N primeiros termos. Eu estou dizendo que esse N é 7. Tá bom? Menos 1 sobre a razão, que é menos 3 meios, menos 1. Quem não tem familiaridade com operações, com frações aí, com números negativos, pode acabar se confundindo nessa continha aí. É conta de padaria, trabalho, só trabalho. Mas não tem jeito, vai ter que fazer. Você tem que ter só um pouquinho de atenção para não se embananar aí nas continhas. Tá bom? Vou puxar um pouquinho para cá. Então vamos fazer assim, ó. Vou multiplicar esse com esse, só para diminuir a historinha aqui. Eu sei que isso aqui vai dar menos 3 a sétima sobre 2 a sétima. Né? Então eu vou ter assim, ó. Me ajuda aí, preste atenção para eu não ficar não sendo muito lento na coisa. Ó, quando eu multiplicar esses dois, vai dar negativo. Todo mundo tem certeza disso, né? Por quê? Porque potência de base negativa, expoente negativo, vai dar negativo. Então, esse 3 a sétima, eu vou cancelar com 3, vai dar menos 3 a sexta aqui. Ó. E esse 2 a sétima, com o 2, vai dar 2 a sexta embaixo. Tá bom? Menos 2 terços. E aqui, ó, conserva o 2. Aqui é menos 3 e aqui é menos 2. Você vai multiplicar. Né? Tirei NMC aí. A razão deu 5 meios? Como a razão deu 5 meios? Falta de atenção, né? Nessa questão. Porque aí você vai dividir qualquer termo. Você vai dividir qualquer termo pelo anterior. Você dividindo 3 meios por menos 1. Se você for dividir por 1, dá 3 meios. Dá ou não dá? Se você dividir por menos 1, dá menos 3 meios. Tá bom? Ó. Você fez alguma continha aí. Certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou ter. É só uma confusãozinha, né? Deixa eu baixar aqui, ó. Então a gente vai ter assim, ó, aqui em cima. 3 a sexta, eu fiz até a continha aqui, ó. Para a gente não ter que fazer de novo. 729. Então dá menos 729. 2 a sexta é 64. Menos 2 terços. E aqui dá menos 5 meios. Tá bom? Então, em cima, eu tenho 64 é a potência de 2. E aqui é 3. Então, não tem como. Tem que multiplicar os dois. MMC é o produto dos dois. Ó. Dá 192. 3 vezes 4, 12. 18 com 19. 192 dividido por 64 dá 3. 3 vezes menos. Quem se perdeu aí? Aonde? Aonde? Na continha, nessa multiplicaçãozinha aqui, não foi? Vou fazer aqui no cantinho. Pronto. Vou fazer assim, ó. 2 terços. Vamos lá. Multiplicado por menos 3 a sétima sobre 2 a sétima. Menos 2 terços multiplicado por 1. Eu estou aplicando a distributiva aqui. Ó. Esse multiplicado com esse multiplicado com esse. Aí o que acontece? Ó? Toda potência de base negativa, ela vai ficar, e expoente ímpar vai ficar negativa. Né?
Então aqui vai dar menos 3 a sexta, que está aqui ele, ó. Certo? Está bem aqui ele, ó. Aqui, quando eu simplificar, vai dar 2 a sexta embaixo. Está aqui ele, ó. E ele vai continuar negativo, porque esse é positivo e esse é negativo. Tá bom? Então é menos 3 a sexta sobre 2 a sexta. E 2/3 vezes 1 dá 2/3. Certo? Pode continuar. Aí 3 a sexta é 729, 2 a sexta é 64. Aqui eu só repeti. E aqui embaixo eu tirei o MMC, que dá menos 5/2. Pode continuar agora, né? O MMC dá 192, que é o produto de 3 por 64. Tá bom? Aí 192 dividido por 64 dá 3. E 3 vezes 729 dá 2.187. A gente fez essa continha também. Menos 192 dividido por 3 dá 64. Vezes 2 dá 128. E aqui dá menos 5/2. Em cima, infelizmente, é uma continha chata, mas na hora do ENA você não tem alternativa, tem que fazer. Né? 128, 2.128 com 2.000, com 128 com 2.187, vai dar 15, dá 11, dá 3 e dá 2. Deixa eu ver, fazer aqui no cantinho, para quem tem dúvida. Ó, 15 vai 1, dá 11, vai 1, dá 3 e dá 2. 2.315, só que dá negativo, e aqui dá menos 5/2. Negativo por negativo dá positivo, então você repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, ok? Menos por menos dá mais, eu não coloquei mais o sinal. E aí você faz as devidas simplificações, simplifica esse dá 1, isso aqui dá 96. Já tem alternativa aqui, que é a alternativa C. É a única que tem 96 embaixo. Será? É porque, ó, esse aqui dá para dividir por 5, ó. 1.315 por 5 dá exatamente 431615463. Certo? 463. Tá bom? Então dá 463 por 96. Professor, isso aí foi no ENA? Foi, pessoal. O avaliador só queria saber qual o teu nível de paciência para resolver um problema, porque aí é só ter paciência, fazer as coisas com calma. Se você fizer apressadamente, você vai acabar errando, tá certo? E óbvio que se você sabe manipular facilmente essas operações aí, né? Eu me lembro que eu fiz 2 vezes o ENA, pessoal. Das 2 eu errei uma questão. A única questão que eu errei foi porque eu fiz uma simplificação errada, certo? Eu fiz em 2011 e 2012, tá ok? E em 2000 eu não passei em 2011 porque não tinha vínculo com a escola pública. Em 2012 eu já abriram vagas para quem era da rede privada e eu fiz novamente. Quando eu fiz, eu errei uma questão da ABCDE, que eram 35 ABCDE e eram 3 abertas, certo? E aí, eu errei uma questão das ABCDE porque eu fiz uma simplificação errada. Falta de espaço na prova, não tem espaço, você tem que ter muita paciência e aí eu não sou para ter muita paciência e resolvi rapidamente. Você está achando muito acelerado. O que é que está acelerado? A continha? Mas continha todo mundo sabe fazer, pessoal. Eu acho que o pessoal que acha que está muito acelerado vai lá na gravação, volta um pouquinho se você não conseguiu compreender, tá beleza? Vamos embora. Vamos para a próxima. Eu acho que tá um ritmo legal, tá não, pessoal? Vamos embora. Vamos mais devagarinho. Eu vou mais devagarinho aqui, nível anti-Wagner. Vamos lá. Para que eu não consigo não, pessoal. Não dá, cada um tem seu estilo. Para que a soma dos termos... Oba. Tem um professor com a mão levantada. Posso habilitar o microfone dele? Vamos embora, vai lá. Foi a continha que foi rápida, cara. Foi a continha que foi rápida. Acho que aqui é só continha, pessoal. O que importa aqui é você entender o procedimento, assim, como é que eu faço para resolver a questão. Porque as continhas, eu acho que a gente tem que ganhar tempo aqui mesmo com continha. Todo mundo aqui é professor de matemática. Se você
teve qualquer dúvida na continha, você vai lá. Outra coisa, viu, pessoal? Deixa eu só dizer uma coisa a vocês, ó. Quem resolve a prova num ritmo muito lento, e vocês vão ver isso no simulado, vocês não vão conseguir fazer nas 3 horas. Vocês não vão conseguir fazer 30 questões nas 3 horas. Vocês têm que tentar, nos assuntos que vocês têm muito domínio, vocês têm que ser o mais rápido possível, com muita atenção, mas o mais rápido nas continhas de padaria, nessas continhas aqui. Porque se vocês forem muito lentos, vocês não vão chegar na metade da prova. Olha o que eu estou dizendo, ou escute bem o que eu estou dizendo, faça o primeiro simulado e depois me diga na próxima aula. Na aula seguinte você me diz, professor, caramba, só consegui fazer metade da prova. Professor, eu não consegui chegar até o final. Porque você tem que, no simulado, o lance do simulado é o seguinte, você vai ter que marcar aí no seu relógiozinho 2 horas e 40 minutos, no máximo. É o tempo que você tem para resolver a prova. 20 minutos é para você marcar o gabarito. 20. No máximo. Então você tem que. Não pode resolver a prova. Você não tem 3 horas para a prova. Você tem 2 horas e 40. Bote na sua cabeça. Quando der 2 horas e 40, quando você estiver resolvendo o simulado, quando der 2 horas e 40, você marca assim, ó. Cheguei até a 20ª. Cheguei até a 25ª. Cheguei até a 28ª. Então você está no ritmo errado. Com 2 horas e 40 minutos, você anota no seu cantinho aí numa folha. Eu cheguei na questão tal. Faltam 20 minutos. Então o que é que eu tenho que fazer? Vou ter que acelerar. Não tem outro jeito. Se não tem o concorrente, vem e te engole. Né? No bom sentido. Ó, próxima questão. Já perdi tempo demais falando, ó, perdendo tempo. Para que a soma dos termos da sequência seja isso aqui. Pessoal, aqui é conta de padaria de novo. Eu vou deixar essa para vocês, vou passar para uma mais interessante. Tá bom? Vamos lá. Antes da 8ª, eu quero resolver a 9ª com vocês. Ó. A 9ª. Certo? Essa aí é clássica, já caiu inúmeras vezes, mudando a razão, certo? O cara mudando aí a quantidade de metros da bola, dizendo que não é uma bola, é uma pedra, mas essa questão já foi cobrada muitas vezes em vários concursos. Então eu quero resolver ela primeiro, né? E depois eu volto para as outras aí, se der tempo. Então vamos lá. Deixa-se cair uma bola elástica de uma altura de 3 metros. Então eu vou colocar aqui o negocinho do solo, só para enfeitar o negócio. Eu tenho uma bolinha, tá bom? E ela caiu. Eita, que bolinha desmantelada. Ela caiu. Ah, vai ficar essa bola aí de rugby. Ela caiu, mas aí não tem como. Se ela for uma bolinha de rugby, ela não vai quicar e voltar, né? Rapaz, cadê essa conferência? Perfeito. Tá aí. Então vamos lá. Essa bolinha aí, ela caiu de uma altura de 3 metros, tá bom? E aí eu digo que 99% das pessoas que resolvem essa questão pela primeira vez, 99% resolvem errado. Tá bom? 99% resolve errado. Então é o seguinte, ó, ela deixou-se cair uma bolinha de uma altura de 3 metros. Certo? Eu vou colocar aqui 3 metros. Aí diz assim, após cada choque com o solo, a bola salta até uma altura, 1/5 da altura que tinha anteriormente. Para o desenho não ficar muito ruim de fazer, eu vou colocar 1/5 como se fosse aqui, ó. É óbvio que está desproporcional, está fora de escala. Eita. Mas suponha que aí seja 1/5 da altura. E 1/5 de 3 metros é quanto, pessoal? 3/5 do metro. Né? 1/5 de 3 metros é 1/5 vezes 3, que dá 3/5. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Tá bom? Depois, ela bateu lá no solo. E aí, ela subiu até uma altura, porque cada choque com o solo, a bola salta até uma altura de 1/5. 1/5 de 3/5 dá 3,25 do metro. Tá certo? Depois, e assim sucessivamente, ó, a cada choque, ela cai, ela sobe 1/5 da altura que tinha anteriormente. 1/5 da altura. 1/5 disso dá 3 sobre 125 do metro. Vou repetir. 99% das pessoas que resolvem essa questão pela primeira vez, erram essa questão.
Por quê? Porque ele diz assim, ó, a distância teórica em metros que seria percorrida pela bola até ela ficar em repouso. A distância tela, aí muita gente vai fazer assim, ó, a distância é a soma das distâncias. Eu vou somar 3 com 3 quintos, com 3 25 avos, com 3 125 avos, e assim sucessivamente. 3 625, tá certo? Aí eu digo, ou, tá certo? Errou. Por quê? Por falta de atenção. Tá bom? Mas eu digo, vou repetir, 99% das pessoas que resolvem pela primeira vez erram essa questão. Ok? Só quem está muito atento não é essa questão. Tá bom? Por quê? Porque a questão diz assim, ó, após cada choque com o solo, a bola desceu uma vez, andou 3 metros. Agora, essa é a distância percorrida. 3 mais. Aí o que acontece? Ela subiu 3 quintos e desceu 3 quintos. Então vai dar 3 quintos da subida mais 3 quintos da descida. Mais. Aí bateu no solo, subiu 3,125. Só que ela sobe, tudo que sobe tem que descer. Então ela desceu 3,25 avos. Bateu no solo, subiu 3,125, mas ela desce 3,125. Então a conta é essa. Essa aí é a conta. Tá bom? Então, D de dado vai dar essa distância que eu quero. Observe que tem duas formas de eu resolver isso. Eu posso tomar aqui esses semelhantes aqui, ó, denominadores iguais, né? Eu posso dizer aí que é 6 quintos mais 6,25 avos mais 6 sobre 125, de modo que eu posso chamar de primeiro termo 6 quintos e a razão de 1 quinto, porque cada termo é 1 quinto do termo anterior, tá bom? Esse aplicativo aqui, ele é do próprio, da própria Samsung, certo? Só mudei de tablet, era um S6 Lite e agora é um S9 mais, S9 Plus, tá bom? A tela é quase o dobro dela, da anterior. Então, D aqui, ó, e aí esse programa aqui, ele é do próprio Samsung, é o Samsung Notes, certo? Então agora, eu tenho assim, 3, isso aqui é a soma dos termos de OPG infinita. Sn, a índice 1 sobre 1 menos a razão. Tá certo? O primeiro termo é 6 quintos e a razão é 1 quinto. Eu acho que ninguém tem dúvida de que cada termo é 1 quinto do anterior. Tá certo? E aí vamos lá. Aqui é 6 quintos e aqui é 5 menos 1, 4 quintos. E aí, denominadores iguais, eu já posso cancelar, né, pessoal? O resultado aqui dá os numeradores. Aqueles velhos bisuzinhos, né? Quando você tem A sobre B dividido por C sobre B, isso é A sobre C. Né? E se você tem A sobre B sobre A dividido por C sobre A, perdão, não era isso que eu queria. B sobre A dividido por B sobre C. Então, aqui, ó, denominadores iguais, você mantém a ordem que aparece, aí, A sobre C. Numeradores iguais, você inverte a ordem, isso é C sobre A. São macetezinhos que você ajuda o aluno, assim, em algumas situações, né? Enem, por exemplo, não tá doido para terminar aquela prova de 45 questões que eu acho o maior absurdo que inventaram em relação à matemática, chama-se Enem. Você colocar 45 questões numa prova e misturado com outras provas ainda, né? Prova de português, prova de história, o aluno resolver 90 questões, maioria todas contextualizadas, às vezes uma questão com texto imenso. Aquilo ali é coisa de quem nunca estudou matemática, na minha opinião, para poder propor uma situação daquela ali, certo? Mas vamos lá. Vamos focar aqui no N. Então, eu simplifiquei os denominadores, isso dá 6 quartos, simplificou, dá 3 meios. Então, a minha soma vai dar D é 3, porque 3 não fazia parte aí da minha PG, mais 3 meios, ou ainda 3 mais 1,5, e dá 4,5 metros. Deixa eu ajeitar isso aqui. Então, a distância é 4,5 metros. E não se engane, tem alternativa para essa soma, que está errada. Certo? Tem alternativa para ela. Beleza, pessoal? Isso, Cristiano.
Para quem está acostumado a trabalhar com progressão geométrica, né, no ensino médio, isso aqui não é novidade. Essa questão aqui ela é bastante batida. Ela não é novidade. Mas o que eu quero dizer é assim, até mesmo para quem é muito experiente, quem vê a questão pela primeira vez, nunca viu resolvida, normalmente incorre nesse erro aqui, ó, nesse erro, e vai ter alternativa, certo? Então, Cristiano disse que resolveu uma questão parecida em sala de aula. E eu disse a vocês que essa questão já caiu inúmeras vezes, só mudando os valores e o contexto, ok? Então, fique atento para essa questãozinha aí, tá bom? Deixa eu ver se tem outra duena aqui. Não tem mais nenhuma duena. Eu vou voltar para essa questãozinha aqui. Para essa aqui, tá bom? Eu estava com medo de não dar tempo, e aí eu não resolveria a questão mais interessante aqui dessa lista, tá bom? Então diz assim, Júnior marca com Daniela às 15 horas para juntos assistir um filme, cuja sessão inicia às 16 horas. Como às 15 horas Daniela não chegou, Júnior, e aí eu sou amante da língua portuguesa, certo? Não admito você ter uma letra minúscula no nome, né, próprio, tem que ter o J maiúsculo, aí foi erro de digitação meu, tá bom? Júnior resolveu esperar um tempo T1 igual a 15 minutos. Então, assim, marcou às 15, não, marcou às 16, perdão, vou ler de novo. Júnior marca com Daniela às 15 horas para juntos assistirem a um filme cuja sessão inicia às 16 horas. Então, eles marcaram às 15 para iniciar às 16. Como às 15 horas Daniela não chegou, Júnior resolveu esperar um tempo T1 igual a 15 minutos. E após isso, um tempo T2 igual a um quarto de T1. E logo após, um tempo T3, um quarto de T2. E assim sucessivamente, assim por diante. Daniela não chegou para o encontro, o coitado ficou lá esperando. Né? Mas aí teve um limite. Ó. Quanto tempo o Júnior esperou até ir embora? Né? Levando em consideração essas informações aí. Então, primeiro ele esperou 15 minutos. T1 é igual a 15. Quem nunca levou um cano, né? Nunca. Então, eu já fiquei quase a tarde toda esperando, feito besta. Mas também, nunca mais quis sair com ela. E aí, ó, T1, 15 minutos. T2 é um quarto de T1. Um quarto de T1 dá o quê, pessoal? 15 quartos. Que eu sou besta nada, rapaz. Depois, T3, um quarto de T2. Então, dá 15 16 avos. Então, como cada termo é um quarto do anterior, eu não tenho nem dúvida de que a razão é um quarto, né, pessoal? Então, nós temos assim, e eu quero saber, Daniela não chegou para o encontro. Quanto tempo ele esperou? Ele esperou a soma dos tempos, né, pessoal? 15 minutos, mais 15 quartos do minuto, mais 15 16 avos do minuto. Só que ele esperou isso a vida toda? Não, você tem duas hipóteses. Ou você considera que o último tempo que ele esperou foi zero, porque ele foi embora um dia, ou você considera a soma dos termos da PG. Se você pegar e disser assim, é uma PG em que o último termo é zero, porque o último termo teve uma hora lá em que ele não esperou mais e foi embora. E aí você vai aplicar a fórmula da soma dos n primeiros termos da PG, que é AN vezes a razão menos A1, vou usar outra fórmula agora, sobre a razão menos 1. Tá bom? E aí, só que como o último termo é zero, isso aqui vai zerar. Ó. No final das contas, você vai gerar aquela fórmula do limite da soma dos termos, que é A1 sobre 1 menos Q. Entendeu o raciocínio aí? Então, vai acabar sendo menos A1 sobre Q menos 1, que é a mesma coisa que A1 sobre 1 menos Q. Vai dar no mesmo. Então, ou você considera o último tempo que ele esperou lá sendo zero, que foi embora, ou você considera simplesmente que teve um limite para essa soma aí, tá bom? E soma todos os tempos que ele usou. Então, você vai ter aqui, ó, Sn vai dar A índice 1, que é 15, 1 menos a razão, que é 1 quarto, tá bom? Então, você tem 15. Aqui, 4 menos 1 dá 3 quartos. Essa continha é muito rápida para todo mundo, imagino eu. Então, você vai repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Observe que Júnior não foi tão bobo assim. Ó. 15 por 3 dá 5. Já tem a resposta ali. Ó. 15 por 3 dá 5 e a resposta é 20. Tá bom? Então, ele esperou só 20 minutos. Ele não foi tão bobo assim, não, né? Show de bola?
Então, a gente tem mais 5 minutinhos, eu vou responder aqui a 7ª que alguém pediu. Eu acho que não teve dúvida, ninguém teve dúvida nessa... Teve um dia. Nas alternativas, teve um dia de lascar, né? O cara passou um dia esperando. Eu acho que a pessoa que chuta, eu tenho certeza que tem gente que chuta um dia, eu não tenho nem dúvida. Tá certo? Vamos lá. Vamos para a questão 7. Cara, outra coisa que se vocês não têm isso em mente, mas que vocês têm que ter em mente, é saber eliminar alternativas. Tem alternativas que são absurdas com relação ao enunciado. Então você já elimina algumas alternativas só pelo raciocínio lógico. Não tem condições de uma resposta dar um número tão imenso, tão pequenininho, né, quando ele dá algumas informações na questão. Então, você já pode, também, se tiver de chutar, tem que chutar inteligentemente. Então, vamos para a 7ª. Para que a soma dos n termos dessa sequência seja igual a 255 sobre 32, então, eu tenho o último termo, ó, em função de k, eu vou usar de novo aquela fórmulazinha que eu gosto, que é a n vezes q menos A1 sobre Q menos 1. Aqui foi dada a soma, que é 255 sobre 32. O ANCN é o último termo, é o 2 elevado a K. A razão é 2, né, pessoal? 2 a menos... não é 2. Se você pegar 2 a menos 5 e multiplicar por 2, vai dar 2 a menos 4, que você vai repetir a base e somar os expoentes. Então, a razão é 2. Se você tem dúvida, você divide qualquer termo, né? Vou fazer aqui num cantinho, ó, que é a divisão de um termo, 2 a menos 5, perdão, um termo pelo termo anterior, 2 a menos 4, por 2 a menos 5. Você não conseguir perceber que cada termo aí é o anterior multiplicado por 2. Conserva a base, subtrai os expoentes, a menos 4 menos 5 vai dar mais 5, então dá 2 elevado a 1, que é 2. Tá bom? Mas eu acho que a maioria de vocês aí não é isso aí não, né? Então, a razão é 2, menos o primeiro termo, que é 2 a menos 5, sobre a razão menos 1, que é 2 menos 1. Certo? Então, eu vou ajeitar isso. Isso aqui vai ficar assim. 255 por 32. Conserva a base, soma os expoentes, vai ficar K mais 1. Aqui, 2 a menos 5 é 1 sobre 2 a quinta. E aqui dá 1. Então, eu vou ter assim. 32, propriedade da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 32 multiplicado por 2 elevado a K mais 1. 2 a quinta é 32. Isso é igual a 1 vezes 255 é 255. Não é? E agora eu tenho assim. 32 é 2 a quinta. Então eu vou fazer assim, ó, 2 a quinta vezes 2 elevado a K mais 1, porque eu estou multiplicando aqui, ó. E esse por esse dá menos 1, porque vai cancelar aí o de cima com o de baixo. Ficar menos 1. Deixa eu simplificar esse aqui, ajeitar isso. E aqui dá 255. O 1 vai para lá, eu conservo a base, somo os expoentes. Aqui vai ficar K mais 1 mais 5 dá K mais 6. Isso aqui é 256, porque o 1 vai somando. 256 nada mais é do que 2 a nona. Não, a oitava. 2 a sétima é 128, 2 a oitava é 356. E aí, K mais 6 é igual a 8, e o K é igual a 2, que é 8 menos 6. Então, ele pede o valor de K, alternativa 03. Tudo bem? Bom, pessoal, eu acho que a gente encerrou em cima da bucha, não é? Acho que tem mais coisa aqui não, tem? Tem mais questão não. As duas primeiras eu já resolvi. Eu vou pegar essas aqui, vou juntar com aquelas da... Ah, tinha uma, rapaz. Vocês têm algum problema de resolver essa? Passando do horário aí ou não? O que vocês acham? Já tá cansativo e tal? Diga aí, resolve, não resolve? Essa lei é simples. Segue o fluxo, vamos embora, vamos embora. Então, ó, o número real x que satisfaz a essa expressão. Pessoal, ó,
compreenda aqui o seguinte, ó. Se essa soma toda está dando 1, não tem outra hipótese. Essas frações aí, elas geram uma série limitada, ok? E a razão, com certeza, é um número entre menos 1 e 1, não é? Então, você vai aplicar aquela somazinha, Sn, a índice 1 sobre 1 menos a razão. Tá bom? Então, vamos lá. A minha razão é eu dividir qualquer termo pelo termo anterior. Eu não vou fazer essa continha não, viu, pessoal? Ou não. Acho que dá para todo mundo perceber aí, ó, que os numeradores estão dobrando, então estou multiplicando alguém por 2, e os denominadores estão sendo multiplicados por x. 2 sobre x é a minha razão. Quer ver? Perceba aí, ó. Se você multiplicar 1 sobre x, eu só não vou até 22 horas, que hoje eu estou com vontade da aula, por causa dos monitores dos colegas aí, senão eu ia embora aqui. Então vamos embora. Vamos multiplicar por 2 sobre x, vai ficar 2 sobre x ao quadrado. Se eu multiplicar por 2 sobre x, dá 4 sobre x ao cubo. Por 2 sobre x dá 8 sobre x a quadro. Então a razão é essa. Tá certo? A soma eu já sei que é 1. O primeiro termo eu sei que é 1 sobre x. E a razão vai ficar 1 menos a razão é 2 sobre x. Então essa continha aí ficou muito legal. Não é? Porque para que essa fração dê 1, o numerador tem que ser igual ao denominador, né, pessoal? Se você quiser já fazer isso, você faz. Ó. Que dá 1 sobre x. Que eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Vai dar x vezes 1, x menos 2, né? Assim, pessoal? E aí, eu sei que x menos 2 sobre x é igual a 1 sobre x. Tá certo? Porque só tem uma forma dessa fração dar 1. É se o numerador for igual ao denominador, ou o denominador ser igual ao numerador. Tá bom? E aí eu tenho assim, ó. Como eu sei que esse x aqui, ele é um número maior do que 2. Como é que eu sei, professor? Senão essa fração aqui não vai ficar um número entre 0 e 1. Como é que essa fração vai dar um número entre 0 e 1? A razão tem que ser um número entre menos 1 e 1. Certo? Então, esse denominador tem que ser um número maior do que 2 para que essa fração seja um número entre 0 e 1. E aí, como ele é um número maior do que 2, eu já posso cancelar o x com x, se eu quiser. Tá certo? Não preciso nem gerar a equação de segundo grau aí e tal. Eu já posso dizer que x menos 2 é 1 e o x é 3. Tá bom? Então, o x sendo 3 aqui vai ficar 1/3, ou 2/3. Legal? E aí eu vou até colocar assim, o x é maior do que 2. Por isso que eu pude cancelar, viu, pessoal? Se eu não tivesse dado restrição para esse x aí, eu teria que aplicar de novo. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, gerar uma equação do segundo grau, e aí resolver, dos valores aí ia dar 0, certo? E o outro ia dar 3, mas o 3 é o que serve. Beleza? Então tá aí. Pessoal, de novo, resolvam a lista complementar, tem umas questões interessantes lá. Comentem no grupo as questões, né? Discutam as questões. Bom, se não quer lá, se não usa o Telegram, não gosta, vai lá para o fórum. Lá no AVA tem o fórum. Né? E resolva questões. Ó, prova o simulado. Só vai cair questões de assuntos que foram tratados até o dia da prova. Até a quinta-feira, véspera da prova. Então, as minhas questões vão ser sequências PA e PG. As questões de Wagner, a parte inicial lá de aritmética que ele tratou com vocês, conjuntos numéricos, e um pouquinho aí de um iníciozinho de análise combinatória. Tá bom? E por aí vai. Queria outro método de resolver o quê, Juan, macho velho? Diz aí, macho velho, macha velho. Qual questão? A questão que você está falando aí, Juan, qual é? Então, voltando, pessoal. Estudem para o simulado e resolvam as questões. Participe da aula com o colega Josemar e com o Paulo André. Tirem as dúvidas de vocês. Né? Abdiquem aí no final de semana. Pessoal, quem se esforça durante até outubro, né? Quem se esforça um pouquinho mais, vai conseguir chegar lá. Eu me lembro que quando a gente estava no mestrado, éramos 3 colegas que estudávamos constantemente. Final de semana não tinha curtição, não. A gente estudava no mestrado. E vocês vão ter que formar grupo de estudo quando chegarem no mestrado, para estudar, para conseguir se dar bem lá.
Porque o mestrado é um pouquinho pesado, viu, pessoal? Não se engane. E aí, não tinha final de semana, não tinha feriado, era estudando direto. Às vezes a gente passava a manhã inteira para resolver uma questão, 3 caras olhando assim, e aí um ia lá no quadro e os outros balançavam a cabeça, não, isso aí tá errado, tu erraste bem ali, ali tem um vacilo ali e tal. A manhã inteira, às vezes, para resolver uma questão no mestrado. Então, quem não se esforça, não vai conseguir. Eu gosto muito do mérito. Então, vamos estudar para que vocês consigam a vaga de vocês. Show de bola? Pronto, depois eu olho lá para a questão das velas, é a questão que você pediu aqui, foi você que pediu, a questão 4, vou colocar aqui das velas, porque se não for,